Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amados, dou graças a Deus por me conceder neste dia, 18 de fevereiro, a rica oportunidade de poder compartilhar a sua palavra para o fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus, nosso Salvador, Senhor e Mestre. Antes da reflexão, quero justificar a não gravação do vídeo na última sexta-feira, por motivo de viagem. Continuo contando com o seu apoio. Convido os meus queridos irmãos e irmãs para a leitura da Palavra de Deus, conforme está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo de número 5. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amados, a perseguição aos cristãos vem lá dos tempos antigos. Acabamos de ler um texto em que o rei Herodes manda prender alguns da igreja, seguidores de Jesus, para os maltratar, e fez com que Tiago fosse morto ao fio da espada. Tiago, irmão de João, um dos primeiros que Jesus chamou para ser seu discípulo. Vendo que isto agradava o povo judeu, mandou prender também a Pedro, que era um dos líderes da igreja. E a Bíblia diz que ele foi lançado no cárcere como se fosse um criminoso, um bandido altamente perigoso, guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma, ou seja, 16 soldados para vigiar um homem. Queridos, a Bíblia diz que ele dormia algemado com 2 soldados. A Bíblia diz que ele está no cárcere. Porém, o verso 5 do texto lido diz que a igreja orava incessantemente a Deus em favor de Pedro. O capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 19, fala dessa história. E a partir do verso 6, queridos irmãos, entra um outro episódio, como Deus agiu para livrar o apóstolo Pedro não só da prisão, mas das garras do rei Herodes, um rei perverso, maligno. A Bíblia diz que ele morreu comido por bichos, vermes. A sua maldade era tremenda, mas Deus tem o controle de todas as coisas e Deus está acima de todo poder, porque Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus livrou o apóstolo Pedro da prisão e das garras de Herodes. Uma vez solto da prisão, o apóstolo Pedro se dirige à casa de onde os irmãos estavam reunidos, a casa de João Marcos. E a Bíblia diz que ao chegar ali, ele contou, conforme está escrito no verso 17, como Deus o livrara, enviando o seu anjo para libertá-lo da prisão e também da maldade do rei Herodes. Queridos, mas tudo isso só foi possível porque a igreja, diz o verso 5, estava incessantemente orando a Deus em favor do apóstolo Pedro. Amados, devemos permanecer diante de Deus em oração, porque quando oramos a Deus, buscamos a presença do Senhor, o Senhor nos socorre nas nossas dificuldades. O Senhor traz livramento, o Senhor traz alívio, o Senhor traz consolo, traz paz ao nosso coração. Portanto, confiemos no Senhor,
que está sempre atento para ouvir o nosso clamor, ouvir a nossa oração e nos responder segundo o seu querer. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Obrigado, ó Deus, porque através desse texto podemos compreender o amor do Senhor para com aqueles que amam a Ti e como o Senhor intervém na história. E aqui, no caso, o Senhor fez essa intervenção, livrando o apóstolo Pedro das garras de Herodes e também da prisão. Obrigado, Deus, porque o Senhor o libertou. Mais do que isso, o Senhor deseja libertar cada pessoa da prisão do pecado, das garras de Satanás, tornando livre para servir ao Senhor de todo o coração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por esse grande amor para conosco. Oramos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém.